As pessoas entenderam o recado. Aqueles que estão com a vida meio lá, meio cá, estão suando frio. E o anfitrião da festa deve ter pegado o microfone dizendo: irmãos, esse é Pedro, andou ao lado do Senhor, o diabo sofre na mão dele. Mas agora vamos para o segundo culto. E a segunda mensagem desta manhã está a cargo de João, o apóstolo. E sobe um ancião. Ele olha para aquela multidão, está todo mundo tenso com a mensagem de Pedro ainda. E eu imagino João dizendo: calma, irmãos, eu conheço Pedro. Sempre foi desse jeito, sempre foi impulsivo. Ele pulou nas águas quando a gente andava com Jesus. Teve um dia que ele falou que queria ser mais santo do que nós todos. Esse é o pastor Pedro. Mas para vocês que estão apavorados, eu tenho uma mensagem diferente. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o nosso Senhor. E o apóstolo do amor convence o coração das pessoas, e o que estava tenso fica mais tranquilo. Termina o culto da manhã, o povo sai para o almoço. Após o almoço, todo mundo está de volta. O culto da tarde. E no culto da tarde está todo mundo preocupado, está todo mundo ansioso. O pastor anunciou: à tarde teremos apenas um pregador. E o nome dele, Paulo de Tarso. E todo mundo falando, a notícia esparramava, a igreja havia crescido, e alguns dizendo: eu ouvi falar que esse homem é tremendo, tem uma cabeça gigante, cheio de Deus. E quando vai Paulo pregar naquela festa da igreja de Corinto, eu imagino o que aconteceu. Um homem pequenino de 1,5 metro de altura, uma cabeça gigante, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho, há quem diga que ele era manco de uma perna. Esse era um modelo fotográfico de Deus aquele dia. E todo mundo olhando para ele, dizendo: mas como é que ele vai falar 3, 4 horas se ele não tem nenhum apontamento, não tem papel? Também com a cabeça daquele tamanho não precisava. E Paulo começa a olhar para os irmãos e dizer: eu estou vindo de uma grande conferência em Tessalônica, e dado uma pergunta que os tessalonicenses me fizeram, eu orei a Deus, e Deus me deu uma nova doutrina, uma nova matéria. Nesta tarde eu pregarei sobre escatologia. E eu imagino o povo olhando, dizendo: o que é isso, Paulo? E ele dizendo: escatologia é a doutrina das últimas coisas. Os tessalonicenses estavam preocupados sobre os que morreram. Qual é o destino da alma dos que morreram? E eu então trouxe a eles o seguinte ensinamento por revelação divina. E Paulo começa a dizer: chegará um dia que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Os crentes começam a dar glória a Deus, e Paulo começa a inserir palavras de vitória. E quando termina aquela tarde, a igreja está possuída pela glória divina. No culto da noite, o pregador é Apolo. Nós encontramos o nome dele em Atos 19. Apolo foi o grande pregador de encerramento da festa de aniversário. Pena que eu não tenho aqui nenhuma das mensagens de Apolo para tentar explicar ou desenhar para vocês. A Bíblia diz que era um exímio pregador, o mais eloquente de todos. E quem falou isso não foi um outro, senão Paulo. Para Paulo parar, se curvar diante de um pregador, é porque ele era bom. Imagina uma mistura de Jerônimo com Germano, com Ben-Hinn. Imagina a mistura desses homens com todos os maiores pregadores do mundo: Oral Roberts, Pat Robertson, David Oral, e todos esses juntos, e uma unhazinha do pastor Marco Feliciano. Era uma mistura desses homens que fazia Apolo ser o maior de todos os pregadores da história. E quando ele termina de pregar, os crentes voltam para casa, como alguns vão voltar aqui hoje, cheios de Deus, batizados com o Espírito Santo, curados e alegres. Após tudo isso, a igreja se despede e os obreiros se reúnem na casa de Pedro. Na casa de quem? E é Pedro quem, junto dos irmãos, tem a incumbência como presidente do ministério de Jerusalém, de dar a palavra ao apóstolo que ali estava, que era Paulo. A história diz que Pedro, reunido com os demais, chamaram Paulo para uma conversa e disseram a ele: irmão Paulo, o senhor já não é mais um jovem, e nós sabemos das suas muitas lutas, das suas cicatrizes, das dificuldades que o senhor tem para sobreviver, de como as pessoas lhe tratam mal, e por isso a igreja reunida, chegamos à seguinte conclusão:
o senhor não pode mais caminhar e arriscar a sua vida pela terra. Nós vamos comprar uma casa de veraneio para o senhor. E nesta casa de veraneio, nós queremos que o senhor termine os seus dias escrevendo para nós. Escreva para nós tudo aquilo que Jesus tem lhe revelado. Você é mais importante para a igreja vivo do que morto. E por isso, não queremos que o senhor mais pregue o evangelho por aí, nem por acolá. Não precisa mais se esforçar tanto. A sua palavra escrita é mais poderosa do que a sua palavra verbal. É nesse momento que acontece uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. A tradição diz que Paulo inclina a cabeça e começa a gemer. E começa a dizer, ai. E ao dizer ai, alguém pergunta, onde é que está doendo, Paulo? Foi a comida que fez mal? E ele insiste, ai. O que é que está doendo, Paulo? É a mente de tanto te jogarem de cima de muralhas? Ele insiste, ai. Ai o quê? E ele grita, ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falta nesses dias em que vivemos, mude a música, pastor Roberto, homens e mulheres com a mesma espiritualidade de Paulo. Um homem que não se vendeu, um homem que não buscava o glamour, as luzes à ribalta, um homem que vivia e respirava o evangelho. Um homem que não temia nada e a ninguém. Quando interpelado sobre as suas muitas enfermidades, sobre a sua inanição, ele diz, nada me separa do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nada. Porque com Cristo eu sei ter tudo e também sei passar por necessidade. Mas o meu Redentor é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. É esse homem que agora, municiado desta palavra, e a igreja não consegue pará-lo, recebe uma grande oferta, e com esta oferta, ele retorna para Éfeso. Qual o nome da cidade? Éfeso estava intragada na garganta dele. É como se tivesse feito um bloqueio, ele não conseguia engolir, saber que foi naquela cidade, e foi expulso dela na calada de uma noite. Ele queria, era uma questão de honra para ele. Também pudera pregar em Éfeso, não era nada fácil. Éfeso não era um vilarejo como era Antioquia. Éfeso não era uma cidade pequenina como Nazaré. Éfeso era uma megalópole, quase 1 milhão de habitantes no seu tempo. 1 milhão de habitantes gregos. Habitantes o quê? E quem conhece gregos sabe como eles são arrogantes. São arrogantes porque são bonitos. São arrogantes porque detêm conhecimento. Eles são os pais de muitas matérias, como matemática, astrologia e outras coisas mais. Os gregos detêm essa cultura e esse conhecimento, detêm a beleza. Daí vem os jargões que dizem aí, nossa, aquele homem parece um deus grego, aquela mulher parece uma deusa grega. Imagine um povo rico, um povo bonito e um povo inteligente. O que é que esse povo precisa? De nada, aparentemente falando. Quando Paulo entra dentro da Grécia, ele encontra um povo que tinha tanto medo das divindades, que criaram deuses para tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto. Lembra quando ele entra na capital da Grécia, em Atenas? Ele vai caminhando por uma rua, e nesta rua tem deuses e imagens de todos os tamanhos, até que ele para de frente de um altar vazio. E lá está escrito assim, este altar nós oferecemos ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de deixar alguma divindade sem adorar, que só para não caírem no erro disso, criaram um altar para um Deus que não tinha rosto nem aparência. E Paulo, sábio como era, na frente desse altar, grita para todos os gregos ouvirem, eu conheço esse Deus desconhecido. Eu sou mensageiro desse Deus desconhecido. E a autoridade com a qual ele ministrava era tão poderosa, que ele conseguia fazer as pessoas mais intelectuais se curvarem diante da sua sabedoria. Mas Éfeso precisava de um trabalho melhor. Éfeso não precisava de um homem sábio para pregar. Éfeso não precisava de um homem intelectualmente preparado, nem politicamente preparado, porque ele já foi lá outra vez com essas prerrogativas. Ele entrou na cidade como um homem que sabia falar muito e foi expulso. Ele entrou dizendo que ele era um cidadão judeu e romano e foi expulso. Ele entrou dizendo que era filho de nobres e foi expulso. Então ele cria uma nova estratégia. E é essa estratégia que eu quero que você aprenda nessa noite. Ao entrar naquela cidade, ele percebe que o espírito que manda naquela cidade é um espírito maligno. É um potentado.
Não é como esses demôniozinhos que se manifestam em nossos cultos, que eu chamo de demônios kamikaze. Demônio o quê? Você não acha, não concorda comigo? Imagine uma reunião com 4.000 crentes cheios do Espírito Santo, vem um demônio se manifestar. É um demônio maluco, é suicida. Ele se manifestou porque cansou de existir da terra e só tem um poder capaz de mandar ele para o inferno. É a voz da igreja que expulsa no nome de Jesus. São demônios kamikazes. Mas o demônio que mandava naquela cidade não era um demônio com D minúsculo. Era um potentado. Era uma potestade maligna. E ele tem nome. O nome dele é deusa Diana. Qual o nome? Se você entrar nos livros de história, você vai encontrar ali em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Diana também era conhecida como Afrodite, a deusa do amor, a deusa da sensualidade, a deusa da promiscuidade e a deusa da fertilidade. Tudo isso em um demônio só. A história diz que esse templo era tão majestoso que ele tinha 800 pórticos, era quadrado, 200 pórticos de cada lado. E em cada um desses pórticos ou portas havia uma prostituta legalizada pela prefeitura da cidade, que recebia um alvará para poder cultuar a deusa através do sexo explícito e ilícito. Esta era a religião desses homens e mulheres. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque parece que o espírito de Diana voltou a operar no nosso mundo. Se Éfeso tem homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes, tais homens e mulheres bonitos, ricos e inteligentes deveriam ter uma religião santa e pura. Mas qual é a religião deles? A religião deles é uma religião promíscua. É uma religião de libertinagem, de sexo ilícito. É uma religião podre. E parece que eu vejo isso acontecer todos os dias no nosso país. Se tem um grupo de pessoas no nosso país que são aplaudidas por todos, são os atores e as atrizes da televisão, ou mesmo os grandes baluartes de Hollywood, porque eles são bonitos, são inteligentes, são ricos, mas não tem nada a ver com família, são promíscuos, e por isso apoiam o homossexualismo.